Essa é uma coisa interessantíssima, porque muita gente, espíritas, não admitem essa situação. Mas, se nós estamos vivendo nessa situação, por que não acreditar? Por que renegar esse aspecto? Isso é evidente, isso foi tratado, isso foi provado que assim funciona. Os obsessores contumazes, que às vezes dominam determinadas situações, podem até conduzir aquela pessoa que está sendo desdobrada até a morte. Porque eles subjugam a pessoa de uma tal maneira que eles simplesmente tomam conta daquela situação. Então, vejam a importância de nós termos bons pensamentos, de nós termos a nossa preocupação com a nossa evolução, de nós cuidarmos da nossa mente, do nosso corpo, do nosso pensamento, das nossas palavras, das nossas atitudes, e principalmente fazermos da nossa casa, do nosso lar, porque essa é a nossa grande trincheira, o nosso lar, fazemos dele uma egrégora protetora. Como é que eu faço a egrégora protetora do meu lar? Ouvindo músicas adequadas, conversas adequadas, programas de televisão adequados, filmes adequados, atitudes adequadas. Então o nosso lar se torna o nosso grande protetor, onde nós vamos reabastecer as nossas energias lá. Se nós fizermos do nosso lar uma egrégora protetora, nós sempre estamos protegidos. Agora imagine fazer do nosso lar um campo de batalha. Já chega quando nós temos que partir para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para as nossas andanças em busca do pão de cada dia, nós encontramos sempre situações adversas, situações complexas, situações de conflitos, porque todo mundo quer conflitar-se com todo mundo para tirar o maior lucro possível. Então, essa é uma tônica. Uma outra situação também do desdobramento é a letargia. Então, na letargia, a própria palavra diz, você fica como morto, determinadas partes. Embora seu fluido vital esteja fluindo, você não tem nenhum perigo de vir, nada, mas a pessoa que está no desdobramento letárgico, se você levantar a mão cai. Ela não tem resistência, ele não tem mais domínio de tudo. Ele está numa posição letárgica, ele volta. E tem, finalmente, a cataléptica, que ao invés de ela não ficar larga, os membros enrijecem. E a atividade física vai reduzindo-se, mas não há perigo de morte. Simplesmente é um processo assim, natural, onde os nervos ficam enrijecidos. Todas essas são situações de desdobramento. Tudo isso é uma viagem astral. Tudo isso é uma bicorporeidade, uma bilocação, uma ubiquidade, uma autotelediplansia, como nós vamos encontrar por aí, e uma viagem astral. Antes de continuar, dúvidas, perguntas? Eu, algum tempo atrás, ouvi, assim, não conheci, cheguei a conhecer um lugar, que se reuniam médiuns para fazer cura à distância usando do desdobramento. É possível mesmo? É possível. Inclusive nas casas espíritas, nós, centro espírita kardecista, existe um colégio de médicos que eles fazem verificação. Quando, digamos, ao invés de fazermos a desobsessão com o assistido, não se usa mais essa metodologia. O assistido vai numa casa espírita, ele ouve a palestra, ele toma seu passe, ele faz todo aquele aquecimento, ouve a palestra e vai para a sua casa. Aquele espírito, ele é tratado à distância. Mas para que se saiba o que ele tem, primeiro faz o quê? Uma verificação, digamos, um problema de saúde. Então, no colégio espírita, quarta-feira nós nos reunimos e esses médiuns se desdobram e vão até a casa daquele assistido para saber o que está acontecendo. E nessa deslocação, nessa movimentação, se tem praticamente um pano de fundo do ambiente, do que está acontecendo, se é espiritual, se não é espiritual, enfim, uma metodologia que vai quase que direcionando aquele assistido para um tratamento mais certo, adequado e mais rápido, para um retorno mais rápido. Isso é absolutamente plausível. E é o que acontece no dia a dia. Tanto em termos de desobsessão, como em termos de assistência médica e espiritual. Mais alguma pergunta, meus irmãos?
Diga, por favor. Paulo, essa viagem astral, por exemplo, você pode sair do corpo hoje para fazer, por exemplo, no caso, um socorrista. Sim. Ele pode sair hoje para ir socorrer uma pessoa num acontecimento que será daqui 3 dias. Não, o acontecimento é imediato. Não, o acontecimento é imediato. O que acontece? Normalmente os espíritos, eles... Porque o que acontece? No desdobramento, quando você tem algum susto, alguma coisa, você volta imediatamente. E quando você sai praticamente em missão, você vai sair para fazer determinado trabalho. Então não pode ter solução de continuidade, você não pode ser interrompido. O que eles fazem? Eles abrem uma proteção para você, um campo vibratório para você. Espíritos praticamente fazem uma espécie de uma defesa energética para que você, em estando desdobrado, vá ajudá-los e não vai haver solução de continuidade. Então você vai trabalhar 1 hora, 2 horas, 3 horas, tantas horas quantas forem necessárias, você volta. Evidentemente que você pode sim saber, olha, daqui 3 dias vai acontecer isso. Mas não que você saia agora para daqui 3 dias ser auxiliado. Não. Tudo no plano espiritual funciona muito bem. Okay? Não existe improviso no plano espiritual. No plano espiritual tudo funciona maravilhosamente e já predispostas situações ou auxílios para determinadas situações. E tem gente que se vê numa determinada situação e depois de alguns dias aquilo acontece. Né? Isso já é uma outra coisa, isso é premonição. Esse é um tipo de mediunidade, premonição. Ou seja, ele foi falado, olha, daqui a 3 dias nós vamos acontecer, esse processo vai acontecer isso. Em vez de ter, por exemplo, um desencarno, a pessoa está muito mal, a situação dele está crítica. Então os amigos e benfeitores espirituais sabem que no máximo 72 horas, 48 horas, vai acontecer o desdobramento, o desligamento daquele espírito, porque o nosso perispírito é ligado à matéria com fluidos espirituais. Para que haja o quê? O desligamento do perispírito da matéria é necessário que a vida cesse. Então daqui 3 dias eles calcularam, ele vai conseguir suplantar 3 dias. Então daqui 3 dias nós teremos uma atitude assim. E você guarda aquela mensagem, daqui 3 dias vai acontecer isso. Você fala, daqui 3 dias você acha que vai acontecer. E realmente acontece isso. Por que não há perigo quando nós nos desdobramos? Não tem perigo de você morrer? Porque nós estamos intimamente ligados com o corpo físico, através do perispírito, que tem os laços fluídicos. Nós estamos todos envolvidos com os laços fluídicos. Então, o que acontece quando você não está desligado totalmente dos laços fluídicos? Você tem as sensações idênticas, porque você está ligado à matéria. Entendeu? Por gentileza. E, por exemplo, o coma e ausências letárgicas, como é que se encaixam nisso? O espírito, o corpo está praticamente vivendo uma vida espiritual. Ele está tendo a sua vida física através do fluido cósmico universal, então ele tem a sua vitalidade normal, mas ele tem uma vida espiritual, está em coma. Percebeu? Então o espírito está sabendo de tudo. O espírito ouve os comentários. Por exemplo, nada é aconselhável quando alguém está em coma dizer que fica perto dele, olha, já era. Esse é o tipo do comentário infeliz, porque o espírito está tendo consciência de tudo, ele está ali, está presente. A gente não pode esquecer que a nossa vida, porque nós estamos no mundo espiritual, nós somos desassociados do mundo material. Não estamos. Tudo acontece. Se ouve, se tem noção. Então, se deve falar, se deve respeitar, cuidado, auxiliar, vibrar o mais possível, porque nós somos um ser vivendo aí, um ser vivente, que está vivendo agora temporariamente, não está vivendo uma vida material, porque o seu espírito está mais voltado para a vida espiritual, mas tem consciência absolutamente de tudo. Então temos que ter muito cuidado com o que falamos e como agimos. Minha cabeça é a gente está dormindo, eu, por exemplo, de repente passo assim na cama e aí eu acordei. Eu estava no desdobramento ou eu só estava no desdobramento, você voltou correndo, algo aconteceu. Tá. Todo mundo já teve esse tipo de... Quem aqui não teve? Todos nós tivemos. Né? E aí volta. Então, essa proteção que os amigos e benfeitores espirituais fazem, quando você sai para ter um atendimento junto com eles, não pode acontecer. Então, você vai tranquilo e sereno e não vai acontecer nada, desde que você esteja numa missão de assistir pessoas ou espíritos.
ou situações. E às vezes assim, você está num local, você fala, poxa, parece que eu já passei aqui, já vi essa Sim. São imagens videoplasticadas colocadas para você, que você já tem noção. Olha, isso aqui eu já vi. Ou pode ser reminiscência de algo que você efetivamente já esteve lá. Você já esteve lá. Então só o seu inconsciente já viu. Não tem pessoas que a gente olha e fala, poxa, já vi você de algum lugar? E você não conhece quem é, mas eu te conheço, mas não sei quem é, nunca te vi. Mas você fala, eu conheço. Todos nós já vimos essa situação. É empatia na primeira vista. Você olhou e já ficou, sabe, amigo. Parece um amigo de velhas lutas do passado. Você encontra, não é? Assim como você olha para a pessoa e fala, você já faz o seu juízo. Esse aqui não é flor que se cheire. Você já fez a sua decisão, né? E às vezes não é nada disso. Às vezes é outra coisa.